Mitos e verdades sobre a anistia. Ela está sendo aprovada, começou a ser votada desde o início do ano, se eu não me engano, no mês 3 ou 4. Eu olhei aqui para a Carol para ver se ela me dá uma cola, mês 4? Se eu não me engano, mês 4, foi o Bruno Covas, o atual prefeito, enviou esse texto lá para a prefeitura. E esse texto dizia várias coisas. Ele dizia que dizia vários fatores que depois esse texto foi votado em segunda votação para poder virar lei, ser sancionado pelo prefeito, e esse segundo texto mudou. Então, coisas que perguntam pra gente, que até a mídia divulgou quando a primeira votação foi aprovada, mas que não é verdade, porque hoje a lei aprovada diz outra coisa. O texto mudou durante o caminho, então, sendo aqui mais objetivo, o texto da lei mudou desde quando ele começou. Quando ele foi aprovado, ele já não é igual ao início. Então, no começo, divulgaram notícias tratando desse primeiro texto, que não é a lei que está aprovada hoje. O primeiro ponto é que a regularização automática é até 150 metros quadrados. Isso não existe. A regularização automática no geral, tá? Tem uns pontos técnicos aqui que eu não vou conseguir ser tão objetivo, mas no geral imóvel, residencial, com área construída ilimitada, em teoria, porque o texto novo o texto aprovado não faz limitação de área, mas que em 2014, lá no IPTU de 2014, tinha a área real que existe hoje atualizada. Então, por exemplo, se eu tenho 300 metros quadrados, lá no meu IPTU 2014 tem 200, porque eu reformei depois, não entra na automática. E essa área total, desse exemplo que eu estou dando de 400, obrigatoriamente tem que ser isenta. Além de você não ter que pagar outorga, além de não ter você não estar em determinadas zonas de uso, de não passar 2 zonas no imóvel, entre outros pontos. Mas o mito não tem limitação de área, não é 150 metros quadrados. É imóvel com padrão, se eu não me engano, baixo e médio, e que não tem limitação de área e que tinha essa área atual lá no IPTU 2014 que era totalmente isenta. Um outro ponto que anistia é essa que eu tenho que pagar taxa? Gente, a anistia não é de graça. A prefeitura não vai dar um engenheiro para você. Como quando a gente vai tirar uma habilitação, a gente contrata uma autoescola para fazer os trâmites pra gente chegar lá preparado, na anistia você obrigatoriamente contrata um engenheiro civil ou um arquiteto habilitado, que tem cadastro na Prefeitura de São Paulo, que tem lá o CREA ou o CAL, para poder fazer todo o processo para você receber da prefeitura o habite, tá? Então, não é de graça, tem custo, só que o custo é menor do que se você fosse regularizar normalmente. Eu tenho o caso, por exemplo, que na anistia ele pode se regularizar do jeito que o imóvel está, sem ter que reformar, e sem anistia ele teria que demolir. Porque sem anistia ele tem que manter corredor descoberto, não pode ter recuo frontal, dependendo da altura da edificação, entre outros fatores. Então a anistia ela é para quem construiu a obra sem autorização da prefeitura. Você deixa a obra do jeito que está. Se não tiver ultrapassado o coeficiente, tiver ultrapassado muito, tiver ultrapassado o coeficiente máximo, aí você vai ter que demolir. Agora, sem a anistia, você tem que atender exatamente o que a lei pede. Se você construiu um banheirinho, fez a coberturinha a mais, é obrigatório demolir. Com a anistia você pode manter.